a votação do Estatuto do Nascituro. Coisa séria, né? Mas virou circo, porque foi interrompida depois que um deputado lá causou tumulto na Câmara. E o deputado também é pastor. Surpreendendo absolutamente ninguém, né? Mas, enfim, vamos começar pelo começo, que é onde normalmente se deve começar. Estatuto do Nascituro, o que é isso? É a PL 478 de 2007, que na prática considera que a vida começa desde a concepção e acaba anulando as situações onde o aborto é permitido aqui no Brasil, né? Que é caso de estupro, risco de vida da mãe e anencefalia. Ou seja, é um retrocesso nos direitos reprodutivos, né? Além disso, ele também cria algo que ficou conhecido como bolsa estupro, né? Que seria uma bolsa que a gestante receberia, a gestante que foi vítima de violência sexual receberia para manter a gestação. Esse estatuto estava sendo votado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal nessa quarta-feira, dia 30 de novembro. E daí teve aí a participação de várias deputadas que estavam lá, além também da própria sociedade civil, né? Tinha muitas feministas que estavam lá carregando cartazes e tudo mais. Eu queria mostrar alguma dessas falas aqui, dando destaque para a deputada Thalíria Petroni. Eu gosto dela. Em que 19 mil meninas de 10 a 14 anos foram mães, pariram no Brasil. Meninas que pariram de 10 a 14 anos são meninas violentadas sexualmente. Isso é importante dizer, né? Porque a gente está falando de uma idade que não existe consentimento, não tem como consentir. Então, se for 10 a 14 anos, independente do que tenha acontecido, foi uma violência sexual. Essas meninas, hoje, deveriam ser protegidas pelo Código Penal da década de 40, que garante às vítimas de estupro não prosseguirem com a gestação. Ou seja, se passa o Estatuto do Nascituro, nós estamos falando de um retrocesso para a década de 40, sabe? São 80 anos de retrocesso aí, que é algo violento, né? Mas vamos continuar aqui com outro trecho da fala da Thalíria antes da gente ir para a confusão. Que querem impedir o aborto legal são os mesmos que acham que a escola não tem que discutir sexualidade. Nesse lugar em que muitas dessas meninas denunciam a violência sexual, que são vítimas de padrastos, de pais, de tios, de vizinhos em casa, e muitas vezes das tais famílias diversas. Aqui também é um ponto importante para a gente trazer, né? Que a violência sexual muitas vezes a gente associa com um estranho na rua, mas muitas vezes é dentro de casa e é na escola, quando você está tendo as aulas de educação sexual, que vai surgir isso aí, que vão ser denunciados esses abusos, né? E como eu acho que a Thalíria colocou muito bem ali, as mesmas pessoas que são favoráveis ao Estatuto do Nascituro muitas vezes são desfavoráveis à discussão desse tipo de tema na escola. Mas, enfim, houve falas aí também de outras deputadas e que muito bem articuladas e tudo mais, e daí o que acontece quando ali com os conservadores ali da Câmara, quando eles veem que estão perdendo o debate, eles tumultuam, né? Então, quem fez isso dessa vez foi o deputado Pastor Eurico.
Um vídeo aí que é do Brasil de fato, né? Mas difícil lidar com uma situação dessas. Mas quem lidou com essa situação depois foi outra deputada, a deputada Sâmia Bonfim, que deu um chega pra lá nele. Esse é o lugar que está na minha hora de falar. Se não consegue ouvir o contraditório, se não suporta ouvir a voz de uma mulher, o que está fazendo na política? Está achando que a política é um instrumento de exercício de violência? De colocar a força física, a masculinidade sobre o direito das outras deputadas falarem? Lamento. Sinto muito. Não. Definitivamente não. Os senhores vão ouvir o que nós temos a dizer. Bate na mesa, xinga, grita, esperneia. Não estamos nem aí. Estamos no nosso direito, enquanto parlamentares, de colocar os nossos posicionamentos. O problema é dele, porque a gente batalhou muito para estar aqui. Muito. É muito difícil conseguir ser eleita sem orçamento de secreto, diferente de uns e de outros. É muito difícil. 230 mil votos no estado de São Paulo. Voto limpo, sem nenhum centavo desse governo machista e corrupto do Bolsonaro. E o senhor pode fazer a cara de deboche que for, vai seguir ouvindo a nossa voz e vão perder a votação no dia de hoje. Esse finalzinho aí, falando de ser eleito sem dinheiro do orçamento secreto, deve ter machucado. Deve ter machucado. Tá, como é que acaba a história? Foi interrompida a votação e agora? Então, a votação acabou sendo cancelada, não houve votação na quarta-feira, e ela vai continuar no dia 7, na quarta-feira que vem. Tá. E tem mais uma questão. Vocês viram ali no vídeo lá com as falas da Thalíria Petroni, que no fundo você via lá as feministas com cartazes e tudo mais, usando aí como justificativa essa confusão que houve. A presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara Federal, a policial Kátia Sastre, falou que nessa votação da semana que vem vai ser fechado ao público. Então, a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho que... É uma coisa terrível, né? É difícil para mim falar a respeito desse assunto e eu vou tentar encarar isso de frente e colocar à disposição das pessoas a minha experiência empírica, porque eu não tenho mais nada além disso para, completar essa história, que merece a sua atenção, né? A impressão que eu tenho, Sofia, é que essa pauta do abuso infantil, porque fundamentalmente é disso que se trata, né? Ela precisa ser abraçada pelas pessoas com algum bom senso nesse país. É uma pauta que está sendo instrumentalizada pelo fanatismo religioso, pela direita maluca todos os dias. E parece que ninguém pensa nisso com seriedade. É só um instrumento para o pânico moral. É só isso que tem sido, né? E aí, eu abro aqui, como eu disse, a minha experiência para dizer que eu percebo que esse assunto ele não pode ser resolvido sem que a gente ataque a ignorância a respeito da população LGBTQIA+. Sabe por que eu penso que é assim? Eu sofri abuso na infância. E não preciso ter vergonha de falar isso. Acontece com um monte de gente. Eu não escolhi que acontecesse comigo. E aconteceu, obviamente, dentro da família. Porque é dentro das famílias que isso acontece. A família, essa instituição, acima de todas, que todo mundo acha que não precisa, ser fiscalizada, nem ao menos por um conselho tutelar, né? Aconteceu dentro da família. E aí, quando eu conto para uma tia minha, eu falo, tia, aconteceu isso. É essa pessoa que abusou. Ela diz assim, jamais que ele faria isso, querido. Ele nem é gay. Gay que faz isso. Então, esse tipo de ignorância é ruim para a população LGBT e é ruim para a criança que foi abusada e não encontra amparo, porque o preconceito do adulto próximo que poderia fazer alguma coisa impede, a ignorância impede, entendeu? De acolher e cuidar dessa criança. Eu estou dizendo aqui uma coisa que vocês não vão ouvir muito por aí, né? Eu sei que é pesado, desculpa. Eu sei que é baixo astral, desculpa. Agora imagina para mim o quanto pesa. Né? É complicado falar dessas coisas, mas é um tema desagradável que a gente precisa dar conta. A gente não pode deixar eles sozinhos com essa pauta, gente.